Olá, graça e paz de Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é Diógenes, servo de Deus, chamado por Ele para ser pastor e músico. E esse é o nosso canal da Igreja Evangélica Congregacional de Jequié. Bora ler a Bíblia comigo? Projeto de leitura de toda a Palavra de Deus durante um ano, para que você possa ter acesso ao plano que nós estamos utilizando do Robert McShane. Aqui embaixo na descrição nós vamos deixar o link para que você possa baixar e assim estar acompanhando o seu progresso. Bora ler a Bíblia comigo? Atos, capítulo de número 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu a propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Quando, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar, Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das grandes cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote a todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, chegaram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisso, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou
a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Essa é a nossa última leitura desse nosso 5º dia, nessa nossa maratona chamada Bora Ler a Bíblia Comigo, com o objetivo de estar lendo toda a Palavra de Deus ao longo de um ano. Não se esqueça de, ao final desse vídeo, você tocar aí no sininho para que você possa receber notificações todas as vezes que o novo vídeo for carregado. Dá um joinha também, para que o YouTube possa perceber o quanto os nossos vídeos que são feitos aqui no canal têm sido bênçãos, e assim poder alcançar o maior número de pessoas. Caso não seja inscrito, se inscreva também e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar lendo a Bíblia conosco, tá bom? Um grande abraço, que Deus em Cristo vos abençoe e até amanhã. Tchau, tchau!